Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que é viver uma transgressão? O que é você viver transgredindo e não poder fazer nada? Você observar que comete os mesmos erros dos seus pais e não poder fazer nada. Que sentimento leva a uma pessoa cair numa transgressão? Erros geracionais, que você acredita que não é nada demais, mas os erros só se repetem. E por qual motivo você não pode fazer nada? E Deus não faz nada por você porque você não busca esse tipo de conhecimento. O que é uma transgressão? Que não é o pecado. O pecado não é transgredir. Então, quais são os sentimentos que você carrega que termina você transgredindo? Quando Deus, ele quer tirar uma pessoa de uma transgressão, o primeiro sinal que Deus, ele age na vida de uma pessoa para tirar ela de uma transgressão, de um problema de geração, é tirar ela de um lugar, de uma cidade para outra cidade. Mas nem sempre Deus consegue tirar aquela transgressão daquela pessoa, porque ela começa buscando a Deus. Deus começa a agir na vida dessa pessoa, mas depois que ela tá bem, ela já deixa Deus de lado. E termina, Deus começa ajudando uma pessoa, mas muitas vezes ela termina caindo na transgressão, porque ela não sabe como isso funciona. Eu não sei se você já prestou atenção que as pessoas que mais conseguem prosperar, mudar de vida, se dar bem na vida, é aquelas pessoas que se afastam da família. É aquelas pessoas que saem de uma cidade para outra, que arrumam um relacionamento fora, que vai buscar a felicidade mais longe da família. E é sobre isso que eu vou explicar para você, o porquê. Mas muitas vezes Deus, ele começa agindo na vida daquela pessoa e quando ela começa a prosperar, ela deixa Deus de lado. E ela termina, ainda assim, Deus começou a ajudar. E ela ainda assim, no final da vida, a transgressão ainda assim alcança aquela pessoa. Porque ela acreditou que Deus era só a prosperidade. Então, se você prestar atenção, que muita gente se dá melhor, se dá bem, consegue prosperar mais na vida quando ela se afasta da própria família, né? Quer dizer, Deus, quando essa pessoa começa a buscar a Deus, Deus tira logo ela de um lugar para outro, de uma cidade para outra. E Deus falou para Ló, para ele se afastar daquela família dele, né? Quer dizer, ele não ia conseguir prosperar onde ele estava. Quer dizer, o que é uma transgressão? Por que é que tem gente que tem a maior dificuldade de ter essa interpretação daquilo que Deus diz? Então, em Provérbios 28, 2, Deus diz assim: pela transgressão da terra, muitos são os teus príncipes, mas por homem prudente, pelo homem ser prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. Quer dizer, Deus começa a agir na vida daquela pessoa e quando ela começa a prosperar, ela deixa Deus de lado. Quer dizer, tem pessoas que saem de perto da família, que ouviu uma direção de Deus, que foi para outro lugar e naquele outro lugar ela vive muito mais sossegada, ela vive melhor do que quem vive ali. Irmão com irmão, discutindo, falando mal um do outro, criticando. Então, quando você busca esse tipo de conhecimento, você entende por que Deus tira algumas pessoas de um lugar para outro para poder ela conseguir sair da transgressão e melhorar na vida. Mas mesmo assim, a transgressão, ela ainda alcança aquela pessoa. Porque ela buscou a Deus em um momento da vida dela e depois ela deixou Deus de lado, acreditou que não precisava mais de Deus e ainda assim a transgressão alcançou essa pessoa. Então, quais são os sentimentos
Primeiro você tem que entender o que é uma transgressão, que não é o pecado. Quer dizer, pecar, todo mundo peca. Todo mundo peca. Mas quando você vive em uma transgressão, você não sabe o que é o pecado. Então você tem o pecado como coisa boa. Então Deus espera um tempo para que você busque esse tipo de conhecimento. E ainda assim, você sabendo o que é errado, você comete, quando você está vivendo uma transgressão, você está vivendo no erro, mas você não quer saber. Quer dizer, quem transgride sabe que fofocar é pecado, mas ele busca a fofoca, ele não foge da fofoca. Ele quer a roda da fofoca. Então quem busca, quem vive numa transgressão sabe que é errado mentir, mas ele busca a mentira como solução da vida dele. Quer dizer, ele não se incomoda com aquilo que ele está fazendo. Uma pessoa que vive na transgressão, ela não tem incômodo nenhum daquilo que ela está fazendo, mesmo ela sabendo que está errada. Mesmo que alguém diga, que ela ouve dizer, eu ouço dizer que Deus, ele pode até usar os meus filhos para me castigar, visitar os meus pecados na vida do meu filho. Mas aí, quando eu estou na transgressão, eu digo, seja o que Deus quiser, eu não consigo parar de fofocar. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de beber. A pessoa dá uma desculpa para aquele pecado, quer dizer, ele está vivendo na transgressão. Ele não tem o discernimento. Ele não consegue discernir o que vive. Então, mesmo que alguém diga o mal que ele está causando na vida dele, ele não quer acreditar, não consegue acreditar, porque ele se sente bem transgredindo. E na cabeça desse transgressor, ele diz, seja o que Deus quiser. Eu não sei ser de outra forma. Então ele não quer o conhecimento. Quer dizer, Deus ajudou essa pessoa já. Porque Deus espera essa pessoa buscar um conhecimento. Deus já vem ajudando essa pessoa. Tirando ela de algumas situações. Livrando ela de algumas coisas. Mas mesmo ainda assim, ela sabendo que está errada, ela prefere contar com a sorte. Ela não luta contra o pecado. Então ela acredita que seja o que Deus quiser, eu sou assim. Ela não sabe ser de outra forma. Então quais os sentimentos que essa pessoa carrega que termina ela transgredindo? Ela revivendo problemas de geração. E quando ela ainda pensa, porque todo mundo uma hora ou outra busca um conhecimento, sabe das coisas, mas o que é que ele não sabe? Como resolver. Sozinho ele não sabe como resolver. Então ele até sabe que a fofoca é pecado, mas ele gosta da fofoca. Que a mentira é errado, mas ele gosta da mentira. Então isso é uma transgressão. É eu não conseguir mudar aquilo que eu já sou. Eu vivo na transgressão. Então Deus está dizendo aqui que o homem prudente, ele se diz prudente, entendido, a sua continuidade será prolongada. Quer dizer, aqueles problemas que Deus, ele já ajudou eu viver, eu passar pelos problemas lá atrás, eu vou reviver os problemas no futuro. Porque eu ignorei saber que o que eu faço é errado. Uma pessoa que vive transgressão, ela é assim. Deus já ajudou ela em momentos no passado. Ela levantou a cabeça, saiu da situação, mas mesmo assim, ela continua cometendo pequenos erros, acreditando que não vai dar em nada. Então ela vai reviver situações difíceis lá na frente. Porque tudo aquilo que ela carrega dentro dela, ela vai ter que se deparar com os filhos cometendo os mesmos erros. Mas ela não vai conseguir lidar de forma natural. Quer dizer, ela acha bom tudo quando ela faz. Mas quando ela vê os filhos cometendo, ela já não tem o que fazer. Por isso Deus diz, na continuidade será prolongada. Quer dizer, Deus ajudou lá atrás. E lá na frente, como vai ser? Quando eu me deparar com problemas ou igual a mim,
com pessoas que é igual a mim, quais são os tipos de sentimento que a pessoa vai cair na transgressão e ela vai só se vitimizar? Quais são os tipos de sentimento? É sobre isso que eu vou lhe explicar. Em Provérbios 27:4, Deus diz: o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Quer dizer, o que é a inveja? O que significa a inveja? Que a gente não tem como deter, como saber, como enfrentar a inveja. Ela vive ali. Qual é esse tipo de sentimento que a pessoa não tem como deter? Quer dizer, Deus está querendo dizer aqui que você consegue descobrir o furor e até parar de ser furioso. Você sabe que é furioso, mas você consegue deter a fúria, a raiva, a impiedade. Mas a inveja, você não tem como deter. E por isso é que a transgressão ela é passada de geração em geração. E é por isso que quando Deus ele começa a agir na vida de uma pessoa, muitas vezes Deus tira aquela pessoa de um lugar para outro, para poder ela sair um pouco da transgressão, ela conseguir prosperar, ela sair daquele mal que aquela família inteira vive ali. Um fofocando do outro, um falando mal do outro, a maledicência, a inveja, a ira. Quer dizer, quem sai de perto da família, muitas vezes, a maioria deles se dá bem. Ele vai se dar bem em outro lugar, porque Deus começou a agir. Mas se ele não buscar a Deus, ele não permanecer buscando, quer dizer, a transgressão vai alcançar ele, porque ele não vai saber lidar com a situação. Quando ele lhe deparar com uma fase que ele já viveu lá atrás e Deus ajudou ele a viver. E agora, ele está vivendo a situação de forma inversa, com um olhar agora diferente, com mais sabedoria. Quer dizer, qual é o caráter de um invejoso que ele não consegue observar esses detalhes e ele não consegue mudar a transgressão da vida dele? Por isso Deus diz, sem mim tu não pode fazer nada. Então tem pessoas que começam buscando a Deus, mas depois ela para. Ela deixa Deus de lado, acreditando que Deus é só o dinheiro. E aí a transgressão alcança essa pessoa. O problema geracional alcança essa pessoa, porque ela começou buscando, depois deixou Deus de lado. Quer dizer, então o que significa a inveja? Uma pessoa que ela é humilhada lá no passado, que ela é maltratada, que ela é humilhada, ela não vai saber fazer outra coisa quando ela lidar com situações difíceis. Quer dizer, ela aprendeu, ela foi humilhada, ela foi massacrada. Toda pessoa que já foi criticada e humilhada, ela carrega uma transgressão. Mas ela conseguiu sair de uma situação e lá no futuro, com muitos anos, é que ela pode se deparar novamente com a mesma situação, só que em papéis invertidos, porque ela não vai saber lidar com a situação se ela não busca o conhecimento. E agora é ela que vai xingar, brigar, criticar, humilhar. Ela passou por esses problemas lá no passado. E Deus ajudou ela a sair daquela situação. Mas ela deixou Deus de lado, o mundo girou e agora ela já está em outro patamar, em outra situação. E aí a transgressão mesmo assim consegue alcançar essa pessoa, porque ela vai reviver problemas que ela já viveu lá no passado. Quer dizer, é um mal de geração que Deus ensina. Aquilo que eu critico e falo mal, eu também cometo. Deus ensina isso na Bíblia. Aquilo que você critica e que você fala mal, se você não busca Deus, você dá razão quando você faz. Quer dizer, você se vitimizou quando fizeram com você. Mas aí agora quando o papel inverte e você comete,
as críticas, o julgamento, o xingamento, você vai dar razão a esse tipo de sentimento. E por isso é que a transgressão, ela alcança a pessoa, ela pega a pessoa. Geralmente com pessoas que são religiosas, que não são espirituais. Quer dizer, tudo aquilo que eu critiquei do meu pai, da minha mãe, eu critiquei. Mas quando eu precisei cometer os mesmos erros, eu cometi. E que erros são esses? Qual é o sentimento que leva uma pessoa a cair em transgressão? A ira, o furor, a raiva e a inveja. Por isso, uma pessoa que ela não busca o conhecimento de Deus, ela é crítica. É uma pessoa que só sabe falar mal das outras pessoas, criticar as pessoas. Quer dizer, tudo aquilo que ela criticou, ela cometeu e deu razão. Mas quando ela está vendo alguém fazer com ela, ela não aguenta, ela não suporta. E por isso a transgressão, ela é passada automaticamente. A pessoa não sabe como se livrar. Porque é um problema de geração, um problema que ele é espiritual. Deixa eu explicar para você entender melhor. As pessoas dizem assim, as pessoas dizem que tudo é espiritual. Mas desde quando você é um espírito e está dentro de um corpo e não sabe como se movimenta a sua espiritualidade, ao que leva, qual é o sentimento que leva você a cair numa transgressão, você acha natural viver numa transgressão, porque você não tem outro tipo de sentimento a não ser esse. Ira, raiva, inveja, medo. Quer dizer, Deus ajudou você a sair de uma situação, você começa a prosperar e aí você esquece Deus, deixa Deus de lado e começa a cometer erros naturalmente, como se não fosse erro. E mesmo assim, uma pessoa que ela está vivendo uma transgressão, quer dizer, eu sou assim, quem cai em transgressão, ele pensa assim, eu sou assim porque Deus me fez assim. Eu já ouvi isso. Quando eu via a pessoa cometendo tanto erro, falando mal, julgando, criticando dentro de casa, eu dizia, minha gente, você precisa de ajuda. Quer dizer, a pessoa está fazendo, mas ela não reconhece aquilo como errado. Ela acha que é certo, aquele comportamento dela. Por que ela acha que é certo? Porque ela não tem outro tipo de sentimento. Ela não tem outro tipo de sentimento. Então, ou eu estou fazendo o que aquela pessoa quer, ou ela vai reagir dessa forma. Com ira, com raiva, com ciúme, com inveja. E aí, a transgressão, que é um problema de geração, automaticamente ela vai passar. Porque onde eu tive problema com os meus pais, problemas até que eu nem lembrava mais, aí sim eu vou ter agora problemas na nova geração com os meus filhos. Porque eu não sei resolver. Eu estou numa situação que eu não sei como resolver. Um problema de transgressão é isso. Você nem lembra o que viveu no passado, porque já faz muitos anos, foi na infância, né? Maltrato, humilhação, xingamento. Mas agora você está cometendo os mesmos erros, mas você está dando razão ao seu comportamento. E é por isso que Deus, ele diz, sem mim, tu não podes fazer nada. Então a pessoa que não busca Deus, ela se vitimiza. Ela se vê como vítima, porque ela está vivendo uma transgressão. Mas ela não tem essa dimensão, porque o olhar dela está fora. A visão dela está no externo, está no comportamento das pessoas, está no que a pessoa fez, nos problemas que ela está vivendo. Então ela não consegue regredir. Ela não tem a interpretação do comportamento dela. Então ela dá razão àquilo que ela sente. Ela dá razão ao que ela sente. Ela justifica o que ela sente. Por isso Deus, ele não pode fazer coisa alguma a uma pessoa que ela quer se posicionar como vítima. E ela vive em transgressão.
Quer dizer, tudo aquilo que eu falei mal, agora eu estou dando razão ao meu comportamento. Eu vi na casa dos meus pais. Eu julguei, eu critiquei, eu me vi como vítima. Deus me tirou daquela situação. Deus me ajudou. Deus me prosperou. Mas em algum momento, em vários momentos, eu não oro, eu não busco. E aí eu vou ter os meus filhos, que é isso que Deus está dizendo aqui. Pela transgressão da terra, muitos são os teus príncipes, os teus filhos. Mas por o homem ser prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Desde o momento que eu não busco conhecimento do Espírito, o que é que eu tenho? Fúria, raiva, nervoso, ira. A transgressão vai ser passada. Quer dizer, eu dei razão aos meus comportamentos. Mas quando eu vejo meu filho cometendo os mesmos erros, eu já não tenho outra reação a não ser a mesma que os meus pais tiveram comigo. Quer dizer, eu achei errado os meus pais fazer algumas coisas comigo, mas agora eu estou dando razão ao meu comportamento. É isso que Deus explica. Por isso Deus chama os fariseus de hipócritas e mentirosos, porque ele busca Deus quando ele vê necessidade. Depois ele deixa Deus de lado e a transgressão se cumprindo, porque ele critica e fala mal dos pais e comete os mesmos erros dos pais, mas ele dá razão aos erros quando ele comete. Quando ele comete. Quer dizer, além de eu ter os mesmos sentimentos, eu dou razão aos meus sentimentos. Porque o que significa de verdade a inveja? O que é a inveja? Naturalmente. Quando você estuda sobre a inveja, você entende que toda crítica há uma má interpretação dos fatos. Há um julgamento por trás da crítica. Quando você ouve alguém criticando, ela não está falando mal das pessoas que ela está criticando. Ela está falando mal dela mesma. Do julgamento que ela tem a respeito do que ela está vendo. Do que ela está vendo. Por isso o invejoso, ele é crítico. Ele fala mal, porque Deus diz que a ira, ele consegue deter. A fúria, a raiva é impetuosa. Todo mundo percebe, mas a inveja, só o amadurecimento é que você começa a descobrir o que é a inveja. Quer dizer, eu não consigo deter a inveja, porque aquilo que eu não entendo, eu critico. Aquilo que eu faço um pré-julgamento, eu falo mal. Eu não sei a razão das coisas, mas eu dou a minha interpretação, que é a crítica, que é a maledicência. Quer dizer, tudo que as pessoas fazem, eu falo mal, mas quando eu faço, eu dou razão. Por isso, a transgressão, ela é passada. E aí, quando você está sofrendo uma situação de transgressão, você diz, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é quando fazem com você. É outro sentimento totalmente diferente quando você vive uma transgressão, que é um problema geracional, é um problema de geração. Então Deus diz, ou você busca Deus, Deus não tem meio termo. Então ele explica tudo isso. Para eu agir na sua vida, me busque de coração. Porque eu prefiro, Deus diz na Bíblia, eu prefiro que você seja frio, não creia em mim, do que morno. Porque frio você vai viver e vai ver as consequências do que viveu. E quem vive dentro, um pé na igreja, um pé no mundo, tá crendo e descrendo, vivendo só aquilo que quer, com medo de fazer o que tem vontade, falando mal e julgando das pessoas e cometendo os mesmos erros. Mas você não está aprendendo com Deus. Deus não faz a revelação para esse tipo de pessoa que não acredita como ele diz, acredita como quer. A pessoa acredita como quer. Então ela não tem a interpretação daquilo que ela está vivendo. Porque ela quer Deus só para tirar ela daquela situação, não para ensinar ela. Por que ela está vivendo aquilo? Que é uma transgressão.
Quando a gente vive problemas de transgressão. Então Deus não tem como mudar os meus gostos, as minhas decisões, se eu vivo um pelar e um pecar. Fazendo o que Deus não gosta e dizendo que creio em Deus. Cometendo erros e negando. Como é que um fofoqueiro age? Quando você descobre que é muito tempo para você descobrir como é um comportamento de uma pessoa fofoqueira, porque ele fala e nega que não fala. Ele fala e pede para você não comentar aquilo que ele fala. Ele se esconde o tempo todo, ele não é verdadeiro, hora nenhuma. O fofoqueiro, ele não é verdadeiro, hora nenhuma. Então não tem como ele querer Deus, porque ele não sabe nada e nem quer saber. Ele sabe que a fofoca é errada, mas ainda assim ele comete a fofoca porque ele não sabe das consequências da fofoca. Ele não acredita no que Deus diz. Então quando ele está vivendo as consequências de alguma coisa que saiu da boca dele, ele só se vitimiza. Isso é viver uma transgressão. E Deus, ele não interrompe a vida das pessoas. Ele é respeitoso. Então é muito difícil um mal de geração, Deus, ele tirar uma pessoa de um mal de geração. E ainda assim, quando ele tira aquela pessoa de um mal de geração, geralmente ele tira de um lugar para outro. Ele tira uma pessoa de perto da família. Porque ele sabe que ali aquela pessoa não vai conseguir nada na vida. Porque aquela família é desunida, é falando mal um do outro, é criticando um ao outro. Então observe que quando uma pessoa ela vai embora, ela se dá melhor, ela evolui, porque ela sai da patota da fofoca. Porque a fofoca rola entre família, a inveja rola entre família, a maledicência é entre família. Então veja que uma transgressão ela é passada tão naturalmente que as pessoas não observam o que é uma transgressão. Quer dizer, eu falo e critico e julgo meus pais, mas eu dou razão. Eu dou razão àquilo que eu faço, porque eu já me vejo diferente. Uma coisa é quando fazem comigo, outra coisa é quando eu faço com as pessoas, é outro sentimento. A razão é a mesma, mas o sentimento é outro. Por isso a transgressão ela é gerada. Se uma pessoa começa buscando a Deus e depois ela para, a transgressão ainda assim alcança aquela pessoa. Ainda assim alcança a pessoa. Porque ela perde os sentidos daquilo que ela está vivendo. Ela dá razão aos erros dela. Quer dizer, ela não vê o erro como erro. Ela justifica os erros, não consegue mudar, não consegue nem ver como erro. O fofoqueiro, ele não se vê como fofoqueiro. Ele não consegue prender a língua dele, ele fala mal, mas ele busca uma forma de interter aquela pessoa, de puxar aquela amizade, de segurar aquela pessoa. O fofoqueiro dá muito trabalho você descobrir. Você descobrir um fofoqueiro de carteirinha. Porque ele diz, vou te dizer uma coisa, mas eu não quero que tu pergunte quem disse. Vou te dizer o que disseram de tu, mas eu não quero que você me pergunte quem, nem diga que eu te disse. Quer dizer, é muito tempo para você descobrir que uma pessoa ela é fofoqueira. Porque ela usa estratégias para se permanecer no oculto. Porque ela já sabe que a fofoca é feio. Mas o que é que ela não sabe? Como mudar? Porque a razão do sentimento dela está ali. Ela não tem sentimentos bons. Ela tem sentimentos ruins. Por isso a transgressão é passada. Mas quando ela está sofrendo, ela se vê como vítima. Porque ela gosta de falar o que é que ela não gosta. De viver a transgressão. Quando ela está vivendo a transgressão, ela se vê como vítima. Porque estão fazendo comigo aquilo que eu não mereço. Mas quando ela está falando da vida dos outros, ela dá razão ao que está falando. Então aí você tem a interpretação do que é uma transgressão. Quer dizer, se eu não me posiciono com Deus, não tem como Deus me livrar de uma transgressão. Deus agia na minha vida, vinha agindo. Me prosperou, né? Mas aí é de repente que a pessoa se vê
odiado na própria família, que a família não gosta, que ninguém gosta, aquela desunião, porque ela não quer ver os erros dela como erro. Uma pessoa que vive em transgressão, ela vive cega. Ela é cega. Por isso ela se vitimiza. Porque ela não se vê como causador. E isso é a transgressão, não é o pecado. Então ele não consegue discernir o que é pecado ou não. Ele não tem essa visão do pecado. Então na mente do transgressor, o pecado está na vida dos outros. Então ele quer aprender a lei do retorno na vida dos outros, falando da vida dos outros, vendo a lei do retorno na vida dos outros, mas na vez dele, ele já naturaliza tudo, dá razão a ele. Por qual motivo é dessa forma? Por conta dos sentimentos. Então quando ele pensa em Deus, ele diz, mas Deus me fez assim. Deus me fez assim. Quer dizer, é uma pessoa irada, nervosa, sem paciência. Quer dizer, para Deus tratar, ela tem que sair de alguns lugares. Mudar de posicionamento. Parar de ser essa pessoa. Ela não acredita no que Deus diz. Por isso ela permanece ali. Por isso ela permanece ali. Como um transgressor. E ainda assim, quando ele pensa, ele diz, seja o que Deus quiser, porque Deus me fez assim. Porque ele não tem visão. Ele não tem a interpretação daquilo que ele vive. Ele dá razão aos sentimentos dele. Então Deus diz, a ira é impetuosa, a fúria, o furor, né? O furor é cruel, a ira é impetuosa, mas quem pode deter a inveja? A inveja vem através da maledicência, da falação mal, da crítica. Porque quando eu critico alguém, eu não sei a razão das coisas. E nem quero saber. O que é que eu quero? Falar mal. Eu quero falar mal. Por isso o fofoqueiro, ele pede segredo quando ele vai fofocar. Ele pede para aquela pessoa não dizer a opinião dele. Eu vou dizer o que fulano disse de você, mas eu não quero que você pergunte quem disse. Eu vou dizer quem disse, mas eu peço que você não diga que foi eu que disse. Ele usa estratégias para se permanecer anos ali, manipulando a mente das pessoas, levando e trazendo fofoca. E as pessoas não observam. Demora muito tempo para uma pessoa observar que aquela pessoa é fofoqueira. Porque só o amadurecimento mesmo é que traz esse discernimento da fofoca. Porque a fofoca parece coisa boa. Não é nada demais. Todo mundo gosta de saber da vida alheia. Mas quando o fofoqueiro está passando por qualquer turbulência, ele se vê como vítima. Quer dizer, ele dá razão ao que ele sente. Então Deus diz, já a inveja você não pode deter. Ou você me busca para ser liberto, para eu virar essa sua mente, esse seu olhar da vida alheia, ou você vai sofrer as consequências da inveja, da fofoca, da malícia, da maledicência. E é por isso que a transgressão ela é passada. Porque Deus já vinha me ajudando. Deus já tinha me ajudado muito, mas agora foi uma escolha minha me posicionar dessa forma. Continuar sabendo que a fofoca é fofoca, mas eu não sei das consequências. Então eu digo, seja o que Deus quiser. Quando meus filhos crescerem, cada um vai viver a vida dele. Eu vou deixar de fazer o que eu quero pensando em filho? Por isso, a transgressão é passada. E quando meus filhos estão aprontando, ainda assim eu me ponho como vítima. Porque eu não quero buscar a Deus para ver os meus erros. Para Deus consertar os meus erros. Eu prefiro me posicionar como a vítima. Porque Deus quer, Deus exige que eu mude. E eu não sei mudar. Eu não sei mudar. Isso é a mente de um transgressor. Isso é o posicionamento de um transgressor. Não é que ele não sabe que ele está errado. Ele sabe. O que ele não sabe é as consequências, como vai vir. Como vêm as consequências. Então, para ele ainda pensar que ele é errado,
Ele não quer. Por isso ele foge do verdadeiro conhecimento de Deus. E aí a transgressão ela é passada. De geração em geração. Deus diz que o prudente, eu vou ler de novo para você entender bem. Pela transgressão da terra, muitos são os teus príncipes. Mas por o homem ser prudente, entendido, que ele se acha entendido, a sua continuidade será prolongada. Ele diz que entende, mas sem entender, porque ele não sabe sobre os sentimentos bons. Ele não é liberto. Por isso ele é fofoqueiro, porque ele é invejoso. Todo fofoqueiro é invejoso. Toda pessoa que é irada, Deus explica, a ira você pode deter, a fúria, a raiva, mas a inveja você não consegue deter, porque a inveja você vai dar a sua opinião do fato da vida alheia, sem o conhecimento do que está falando. Mas a inveja já deixa eu dar a minha interpretação, a forma que eu estou vendo. Então eu quero ver como eu quero falar mal. Eu quero fofocar. E é por isso que o fofoqueiro ele não consegue se dar bem com os próprios filhos. Ele não consegue se dar bem. E depois ele critica, julga e fala mal dos filhos. É como se Deus dissesse assim: você não gosta da fofoca? Você não gosta da fofoca? De falar mal? Agora fale mal dos seus filhos. É como se Deus dissesse assim: agora fale mal dos seus filhos, que são os seus filhos, e você quer ver o erro dos outros e não quer ver o erro dos seus filhos. E fica aquela desunião familiar. E os pais ainda condenam os filhos por não saber sobre a transgressão, como é passada. A ausência dos sentimentos bons se passa a transgressão. Então Deus, ele até age na vida dessas pessoas. Se você estudar na sua mente, uma pessoa quando ela sai de um lugar, ela sai de perto da família, ela prospera. Ela consegue prosperar. Porque Deus tira ela dali. Para ele evoluir. Pessoas que vivem ali falando mal dos irmãos, mal do cunhado, mal do fulaninho, do cicraninho, a vida dele é travada e ele não vê. Ele não percebe que é travada, que não sai do lugar. Isso é um mal de transgressão. Ele sabe, mas ele não sabe as consequências de uma transgressão. Então ele pode até se livrar, mas quando chegar na vez dos filhos, os problemas para ele vai piorar. Porque ele não quis abrir mão do pecado, que ele achou que não era pecado. Que ele não deu um pingo de valor. Sabia, mas não sabia as consequências. Não sabia as consequências. E não tem como o homem saber se ele não quer buscar a Deus. Então, isso é a transgressão. É uma pessoa que ela vê que se comporta igual aos pais, mas ela não consegue ser diferente, porque ela não quer buscar a Deus. A hora que ela tem tempo, ou tá correndo atrás do dinheiro, ou tá correndo atrás da fofoca, da maledicência, da bebida, e ela justifica tudo. Por isso a transgressão, ela vai de pais para filhos. Não é que Deus ele não agiu naquela vida, mas a pessoa permaneceu com aquele posicionamento. Né? Ele achou melhor, ele acha melhor o pecado, porque ele não estudou a respeito das consequências do pecado. Ele sabe que é pecado, mas ele diz assim: Deus toma as providências, porque quando meus filhos for pecar, né, eu não vou empatar os meus filhos viver a vida dele. Então eu vou deixar de viver, prender a minha língua por causa de filho. Ele não acredita. Ele não sabe a respeito do assunto. E aí a transgressão ela é passada. Agora, como ele vai reagir quando vê os filhos fazendo o que ele não se agrada, isso ele não sabe. Porque ele não tem sentimentos bons, vai vir a ira, a fúria, o nervoso, e ele ainda vai achar que ele não tem nada a ver com isso, porque ele não entende sobre a transgressão.
Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? Eu não sei se você conhece alguém que Deus tirou de um lugar para outro, para melhorar a vida daquela pessoa, o olhar, a visão, para ela ser uma pessoa melhor. E os outros que ficaram ali, fofoquinha, os irmãos, os outros não saíram de fase. E aquele que foi para outro lugar, você vê que a prosperidade dele é bem melhor. A vida dele é outro nível, porque ele não está ali, naquele sistema familiar, não é verdade? Então eu peço para você, tá bom? Deixe o seu like. Até o próximo vídeo.